meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos que vão estar aí assistindo este vídeo, né? Desde já eu quero pedir para você estar se inscrevendo no nosso canal, deixe o seu like, para que assim nós possamos estar gravando os nossos vídeos, né? Meus irmãos, eu gostaria nesse momento de comentar algo a respeito desta igreja aí. Veja o absurdo que aconteceu nesta igreja, se eu não me engano, é a igreja Madureira, né? A qual tem aí como presidente dela, Manuel Ferreira, né? Irmãos, isto é um absurdo. A igreja de Cristo Jesus, ela foi chamada para adorar o Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. E nós vemos aí, irmãos, que na verdade isto é uma idolatria. Isto é uma idolatria. Não é errado a igreja, irmão, votar, ter um candidato, né? Seu candidato a presidente, a governador, a prefeita, a vereador, enfim. Não é errado. Agora, o que a igreja não pode é fazer política. O que a igreja não pode é idolatrar, irmão, uma pessoa, né? As pessoas, na verdade, acham que idolatria é só, irmão, idolatrar a imagem de escultura, mas não é. Isso aí é idolatria, né? Veja que na hora que o presidente Jair Bolsonaro, ele entra nessa igreja, as pessoas começam a vibrar, as pessoas começam a gritar mito, mito, mito. Isso é idolatria. Isso não pode, irmãos. E é lamentável ver essas coisas, né? Infelizmente a igreja, ela perdeu a sua identidade de igreja. As igrejas do Brasil hoje, muitas, né? Não são todas, porque tem algumas ainda que na verdade elas têm se conservado, elas têm se guardado, de não chegar a esse ponto, esse absurdo, né? Porque as pessoas, na verdade, precisam entender, irmãos, que política é política, igreja é igreja, entendeu? Eu gostaria de deixar aqui um versículo bíblico da palavra do Senhor. Veja bem, o que está falando aqui em Isaías capítulo 42 e o versículo 8. Veja, irmão, isso aqui é importante demais. Isso aqui é a palavra de Deus que está falando. Veja bem, Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei. Está vendo, irmãos? Só quem é digno, irmão, de receber a glória é Jesus. Os pastores precisam entender isso, irmão. É errado trazer uma autoridade para a igreja? Não, não é errado. A igreja, ela está aberta para todos. Mas tem que entender que igreja é lugar de adorar a Deus. Entendeu? O próprio Jesus, quando ele entra no templo, a Bíblia diz que ele encontrou lá, né, as pessoas fazendo comércio na casa de Deus. E a Bíblia diz que Jesus o expulsou aquelas pessoas e disse: a minha casa, melhor, a casa do meu pai é chamada casa de oração. Vamos saber dividir as coisas, meus irmãos. Isso é um absurdo. Não dá para aceitar essas coisas. Você quer apoiar o seu candidato? Apoia quem você quiser. Os pastores apoiam quem quiser. Ele é livre. Agora, irmão, fazer política dentro da igreja, isso não pode. Isso, de uma certa forma, irmão, é idolatria. Isso é idolatria. Observe, irmão. Eu quero comentar sobre essa igreja. Isso é um absurdo, meus irmãos. A gente fica indignado em se deparar com igrejas que, na verdade, perderam a visão de Deus. Eles confiam mais no homem do que em Deus. Mas, na verdade, irmão, a maioria desses homens estão envolvidos na política. Irmãos, essas pessoas esqueceram que o único que salva é Jesus. O único salvador é Jesus. O único que deve ser glorificado é Jesus. E as pessoas estão aí adorando a Bolsonaro. Isto é um absurdo, irmão. Irmão, tem uma igreja, eu não sei dizer se foi para o lado do Pernambuco ou foi em Alagoas.
aonde a esposa do Bolsonaro, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, junto com a ministra Damares e outras mulheres, né? Aquele movimento que elas estavam fazendo lá, das mulheres, né? E elas dançando funk, dançando aquela música em ritmo de funk que diz Bolsonaro, Bolsonaro, no púlpito da igreja e dançando em cima do púlpito. Os púlpitos estão profanados, esses homens precisam voltar para Deus, esses homens precisam pedir perdão, porque profanaram a igreja de Cristo, irmão. E é por isso que está esse, sabe, esse problema aí, um contra outro, ninguém se entende, porque misturou as coisas, tem que saber dividir. Pastor, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, pastor. Quem você quiser apoiar, em quem você quiser votar, vote, mas não faça isso dentro da igreja. Isto é um absurdo. Fazendo da casa de Deus púlpito de político, palanque político. Isso não existe, irmão. Essa família Ferreira da Madureira é tão corrompida. Samuel Ferreira, Manuel Ferreira, o outro lá que é do Rio de Janeiro, que não lembro agora, que é o presidente do Rio de Janeiro, é outro corrompido. Chegou até ir para Roma visitar o Papa, ainda chamou o Papa de Vossa Santidade. Aonde é que o Papa é santo, irmão? Santo é só Jesus e aqueles que obedecem a palavra, porque é santificado pela palavra. Chamar o Papa de Vossa Santidade. Na verdade, a Madureira está corrompida. A Madureira hoje é lugar, irmão, onde eles atoleram o pecado, o mundanismo entrou. Quando é política, irmão, chega a época da política, os políticos vão para lá e fazem o que quer dentro dessa igreja. E de outras aí que não convém, né? Que também tem o nome da Assembleia de Deus. Infelizmente, a Assembleia de Deus, algumas ainda estão aí permanecendo, guardando os princípios, mas algumas Assembleias de Deus já se declarou mundanismo mesmo. Mundanismo. Eles não têm mais reverência pelas coisas de Deus, não têm temor a Deus. Entendeu, irmão? Essa eleição, irmão, agora 2022, foi uma eleição onde houve muita idolatria. Os pastores levaram os crentes, os membros da sua igreja, a idolatrar o presidente Bolsonaro. Isso é um absurdo. Crente cantando dentro da igreja, irmão. Em vez de louvar o nome de Jesus, cantando música que venha adorar Bolsonaro. Pelo amor de Deus, irmãos. Pastores, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo com a igreja? Pastores corrompidos. Isto é um absurdo, irmão. Isso é um absurdo. Eles não querem saber mais de santidade. Eles estão mais na imundícia da carne do que na santidade. E a Bíblia diz que é a santidade que leva, irmão, aos céus de glória. Eu confesso para você, eu fiquei estarrecido quando eu presenciei essa cena e outras por aí, né? Então, assim, eu gostaria, neste momento, de pedir aos pastores para que se arrependam, principalmente os pastores que idolatraram o Bolsonaro, ainda continuam idolatrando. Conscientize sua igreja que fizeram errado. Ensine à igreja o que é política, o que é religião. Ensine à igreja que quem serve a Deus não pode servir a outro. O próprio Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Ou há de amar um e aborrecer o outro. Isto é um absurdo. Que Deus tenha de misericórdia de nós. E que tenha de misericórdia desse Brasil. Que Deus tenha de misericórdia desses pastores corrompidos. E que eles possam voltar ao primeiro amor. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.